Olá pessoal, eu sou o Diego Snow, desenvolvedor de jogos, e na aula de hoje, continuando nossa série do projeto GTA 2.0, vamos aprender um pouco sobre rigging, usando o famoso plugin do Blender Auto Rig Pro. Lembrando que esse plugin você encontra no site Blender Market e sua versão completa está por $40, aproximadamente R$210. E você até consegue encontrar esse plugin na internet para baixar e testar, e aí claro, se você gostar, aí sim você compra, ok? É um ótimo plugin para quem quer criar seus próprios personagens, e é ele que vamos usar nesta aula para fazer todo o esqueleto do personagem. Essa aula foi lançada a pedido da maioria que votou numa publicação que fiz na aba comunidade do canal, tá? E antes de começarmos, não esquece de deixar aquele seu like se você gostar do vídeo, se inscreva no canal para continuar recebendo os próximos conteúdos e compartilhe esta aula com seus amigos. Então eu tenho aqui esse plugin, se você quiser aprender como instalar, tá? A gente vai fazer isso aqui nessa aula, então vamos começar. Eu vou abrir aqui o Blender, eu vou sair aqui do Splash Screen e vou vir aqui em Edit, Preference, eu vou maximizar aqui e vou vir aqui em Install. Então CJ Remake é a pasta, então aí você seleciona o Auto Rig Pro, ele vai vir zipado, né? Então é só você selecionar o plugin e aí ele vai aparecer aqui, ó. Então eu vou escrever aqui, Auto Rig, então ele vai aparecer as duas opções, então você marca os dois e vem aqui nas três barrinhas e vem em Save Preference, tá bom? Então como eu já tenho ele instalado, então é só você apertar a tecla N, que ele já se encontra aqui, ó, no menu ARP de Auto Rig Pro, tá ok? Então é ele que a gente vai usar para fazer o nosso rig. Então, para começar aqui, eu vou só ativar aqui um plugin chamado Screencast Keys, para vocês verem tudo que eu for clicando aqui no teclado. Então vou escolher todos os objetos do cenário e vou vir aqui em File, Import FBX e vamos importar o nosso personagem, tá? Então você pode importar o personagem de vocês aí, tá? E segurando a tecla Z, eu vou vir aqui em Material Preview, onde mostra os shaders dos materiais que eu criei. Então essa é a malha do CJ que a gente vai rigar, tá? Lembrando que a forma que o personagem está colocado aqui, os braços, o tamanho dele, está tudo de acordo com o manequim padrão da Unreal, tá? Que é o personagem padrão da engine que a gente vai usar, que é a Unreal. Então lá tem um manequim e esse manequim tem um sistema padrão deles, né? Que a gente tenta seguir o máximo possível, o máximo que dá. E como esse plugin, o Auto Rig Pro, ele já exporta para Unreal, então eu só posicionei os braços aqui de acordo com o manequim. Os dedos, tá tudo nos seus padrões, né? Formato o tamanho das pernas aqui, a posição das pernas, dos braços e o tamanho dele também está de acordo, tá? E também, antes da gente rigar o personagem, lembre-se de você colocar o teu personagem nesse eixo aqui, nessa posição. Se você olhar aqui no canto, você vai ver que ele está no eixo -Y, que é esse eixo verde aqui, essa linha verde. O eixo Y seria apontado para cá, para o lado direito, então ele está contra esse eixo, ou seja, -Y, tá? Então só isso mesmo para vocês se atentarem. E também os materiais já estão prontos aqui, eu já criei aqui os materiais para ele, é só vocês criarem o material de vocês, mas não se preocupem em relação a isso, porque vocês podem ajustar isso na Unreal, tá? A gente vai criar os materiais por lá também, tá? Mas então vamos começar aqui abrindo o nosso plugin. Então vou apertar a tecla N, vou vir em ARP e aqui está o plugin. Então eu vou apertar a tecla 1 do teclado numérico para ele ficar nesse modo frontal. E você percebe também que o modelo ele tem algumas partes, né? Se você olhar aqui no canto direito, você vai ver que ele tem algumas partes. Então tem a malha principal do CJ. E se eu esconder ela, você vê aqui que tem os olhos que estão separados e os dentes também. Eu fiz isso justamente para que caso o personagem use um esqueleto, né, com rigging facial, ou seja, caso o esqueleto tenha ossos do rosto, ossos faciais, você consiga fazer esse rigging melhor com as partes separadas aqui. Mas a gente não vai fazer nessa aula, pelo menos na aula de hoje, a gente não vai fazer isso para não ficar muito extensa essa aula, né? Pois eu quero que seja o mais rápido possível. Mas se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu faço uma aula dedicada a esse plugin, tá? Aí vocês comentem aí que eu vou gravar para vocês com toda certeza. Então beleza. Então as partes estão divididas aqui, mas a gente pode juntar tudo depois ou deixar desse jeito que não tem problema. Então eu vou juntar tudo aqui para não ter
problema, então eu vou juntar aqui. Então com Shift eu vou selecionar todas as partes aqui, e com o Shift também pressionado eu vou selecionar a última malha do CJ, né, por último, vou deixar por último, e vir com Ctrl J, o atalho Ctrl J, que aí ele vai unir pra gente, tá? E também o ponto pivô do personagem, deixa ele sempre aqui no meio, ó, centralizado aqui no chão, tá? Para ele fazer esse movimento aqui, tá? Que é o movimento padrão de um personagem. Então beleza, vou voltar para o 1 aqui, visão frontal. Então eu vou abrir o plugin em ARP, eu vou selecionar a malha do CJ, vou vir aqui nesse menu, porque esse aqui é o menu do AutoRig Pro, né? Tem algumas janelas aqui de Rig, Skin, MISC. Então a gente vai vir em Rig, eu vou vir em AutoRig Pro Smart e vou vir aqui nessa opção Get Selected Objects, tá? Então aqui ele vai mostrar alguns menus, algumas opções para a gente selecionar aqui, e ele é bem parecido com o sistema da Mixamo, né, onde você tem uns pontos e cada ponto ele vai gerando um esqueleto, né, ele vai gerar, de acordo com os pontos, vai gerar depois uma hierarquia desse esqueleto, tá? Então primeiramente a gente vai adicionar o neck, que é o pescoço, então o ponto aqui que eu falei, né, que ele é bem similar ao Mixamo, né, a Mixamo. Então é só você posicionar os pontos aqui, então no pescoço, o chin, né, que é o queixo, então eu vou posicionar aqui o chin, seleciona aqui, os shoulders, que são os ombros, então vamos colocar aqui, você pode ir dando zoom, né, os pulsos, vamos posicionar aqui os pulsos, vou colocar mais ou menos aqui, o spine root, que é o osso principal dele aqui, da espinha, então eu vou deixar mais ou menos aqui. Ankles, que são os tornozelos, então eu vou deixar mais ou menos aqui. A gente pode entrar apertando a tecla Z, vir no modo wireframe, que a gente consegue ver melhor aqui, para a gente posicionar os pontos, tá? Da melhor forma possível. Então os tornozelos, e pronto. Então esses são os pontos principais. Então agora vamos vir aqui em Go. Então se você quisesse fazer ossos faciais do rosto, é só vir aqui em Facial Setup, e aí ele vai mostrar um menu onde você vai posicionar mais alguns pontos aqui, que seriam os ossos do rosto. Como a gente não vai fazer isso, eu vou vir aqui na opção de baixo em Go, tá? Para ele criar a estrutura principal aqui do nosso esqueleto. Então ele vai demorar um pouquinho e pronto, ó. Ele já gerou aqui os esqueletos pra gente. O esqueleto, né, a estrutura principal do esqueleto. Então agora vamos ajustar algumas coisas, né? Eu vou entrar aqui na visão de lado, apertando a tecla 3. E vou ajustar aqui, ó, vou posicionar aqui alguns ossos que, como ele faz esse processo automático, então alguns pontos não ficam tão bons assim, né? Então você pode posicionar eles manualmente, coisa que a Mixamo ela não faz, ela já gera, né, o esqueleto já de forma automática e a gente nem pode fazer nada, nem alterar, nem modificar, nem nada. Já aqui no AutoRig Pro a gente consegue, né, porque como a gente está trabalhando direto no Blender, então ele dá essa opção para a gente modificar a estrutura do esqueleto também, tá? Então eu vou posicionar mais alguns ossos aqui, ó, como por exemplo esses ossos do dedo, né, seguindo aqui a textura do personagem. Então segue a textura, e essa textura aqui ela diz, ó, mais ou menos onde é as dobras dos dedos, tá? E lembrando que tudo que você fizer aqui de um lado, ele também faz do outro, tá? Porque o modo espelho dele já é ativado automaticamente. Então, vamos só posicionar aqui. E beleza. Então, ó, tudo que eu fizer de um lado, ele faz do outro também. E também, antes da gente finalizar aqui, eu vou só posicionar aqui a cabeça. E antes da gente finalizar, a estrutura padrão da Unreal de osso, ela tem 4 espinhas aqui. Então vamos colocar mais uma, clicando aqui, pode ser aqui no meio mesmo, ó. Clica nesse osso do meio, vem aqui nessa opção Limb Options e vamos colocar aqui o valor de colocar 4 aqui, tá? Então vou dar o OK e pronto, ele vai dividir, vai acrescentar mais uma aqui, espinha. Então beleza, então essa é a estrutura padrão da Unreal, tá? Então, feito essa parte aqui do rig, ajustado os ossos, vamos vir em Match to Rig, que aí sim agora ele vai criar os controles desse rig. Então ele criou aqui os controles, tá? Porém ele ainda não está
funcionando, né? A malha dele não está atrelada ainda ao rig. Então, para a gente atrelar a malha, eu vou vir aqui, voltar para o modo frontal, vou vir aqui no modo de objeto, vou selecionar a malha, selecionar com Shift o rig, né? Os controles aqui do rig, vou vir nesse segundo menu, Skin, e vou vir aqui nessa opção Bind, tá? Então, vou clicar aqui em Bind, que aí ele vai fazer a pintura de influência, né? Que precisa, né, dessa pintura de influência sobre a malha, né? Da malha para o rig de forma automática. Então, pronto, ele já fez o sistema pra gente, bem fácil e bem rápido. Então, agora eu vou voltar para o modo de pose. E agora sim, quando a gente for movimentar o esqueleto, ó, você vê que ele já está funcionando. Beleza? Então, basicamente é isso. Outra coisa também é que quando a gente movimenta o braço aqui, por exemplo, para cima, você vê que não fica tão legal aqui a parte de baixo, né, ó. Mas é a melhor forma que eu encontrei, né, porque eu acabei juntando as malhas aqui, né, eu juntei aqui os braços, juntei tudo aqui. Por quê? Porque se eu deixasse ele aberto, ele ia ficar com um buraco aqui no meio. Então eu juntei tudo, o pescoço, os braços, tudo numa única malha, né? Eu juntei ponto por ponto, para ele não deixar nenhum buraco, nenhum furo na malha. E também fiz nessa parte de baixo também, essa junção das calças com a camiseta. Então eu juntei tudo, fiz tudo um único modelo, para ele não perder, não ficar um buraco aqui, tá? Então eu posso movimentar à vontade aqui, ó, que ele não sai, ó, tá vendo? E pronto, então já está pronto aqui. Então o sistema de rig ele é excelente, ó, ele tem um sistema de IK, que são esses movimentos mais fluidos, né, que quando a gente movimenta o pé, por exemplo, ele já movimenta toda a perna, e isso é excelente, né, para quem gosta de animar, para criar suas próprias animações, esse plugin ele é excelente, tá? E também outra coisa é que no sistema da mão dele, ó, não tem o sistema de IK como tem no pé. Então vamos ajustar isso antes da gente exportar para a Unreal, clicando aqui nesse quadrado da mão, tá? Esse quadrado aqui da mão. Eu vou vir aqui nesse menu de cima, o Tool, e eu vou clicar nesse botão Snap IK FK. Então eu vou clicar, você viu que sumiu um quadrado aqui, é porque ele não precisa mais dele, porque ele está com o sistema de IK ativado, tá? Então eu vou voltar, Alt G para voltar para o modo para resetar a posição, Alt R para resetar a rotação, e se você escalonar, Alt S para resetar a escala. Então eu vou aplicar também desse outro lado, então eu vou clicar nesse quadrado da mão, e vou vir aqui no menu Tool, vou vir em Snap IK FK. Então pronto, agora as duas mãos estão com o IK ativado, tá? E as duas pernas também. É o que a gente precisa, né? Já é o suficiente para a gente poder animar bem. Então já está aqui, ó, as animações já estão, o efeito aqui dos ossos já estão excelentes, já está com uma boa precisão aqui dos ossos, então agora podemos exportar. Então eu vou voltar aqui para o modo de objeto, vou selecionar os dois aqui, vou voltar para o menu do AutoRig Pro, vou voltar aqui embaixo, eu vou vir aqui embaixo em Export, vou abrir o menu, e vou vir em Export FBX. Então eu vou abrir a pasta do CJ, vou maximizar a tela. E aqui nas configurações do lado direito, vamos arrumar aqui, ó. Por exemplo, temos aqui a opção de Unity e Unreal. Como eu vou usar Unreal, então eu vou selecionar Unreal. E vamos selecionar esse modo humanoide para ele exportar no modo humano, tá? Na estrutura de esqueletos humano, tá? E aqui em Rig, eu vou vir em marcar essa opção, Export Twist, para ele exportar as torções do pulso, dos tornozelos, tá? Que são os ossos adicionais. Se ele tivesse ossos do rosto, é só você marcar essa opção Full Facial. Como ele não tem, então eu vou desmarcar. Vindo aqui na unidade, antigamente a gente tinha que ir lá nas opções de unidade, colocar aqueles valores, né, de 0.01, para ele converter a escala dele de metros, né, de centímetros para metros, que é a escala da unidade da Unreal, né? Então a gente tinha que fazer tudo aquilo, mas a gente não precisa fazer isso agora, porque o plugin ele já se encarrega disso, né? Ele já
faz isso de forma automática pra gente. Então é só a gente marcar essa opção aqui, ó, Units x100, que ele vai converter, ele vai multiplicar a unidade em 100 vezes, ou seja, ele vai transformar a escala que atualmente está como centímetros, ele vai converter para metros, e assim vai exportar teu personagem em metros, tá? Então agora eu vou ativar essas 4 caixinhas aqui. Essa primeira é referente ao Root Motion, ele vai criar um osso Root pra gente, que é o osso que fica lá embaixo, embaixo do pé, e esse Root Motion serve para animações de movimento, por exemplo, de rolamento, de pulo, e com base nesse movimento, a cápsula do personagem acaba seguindo o movimento do personagem. Então, isso serve para ele não atravessar paredes ou sair da cápsula, né? Então, a cápsula acaba seguindo o movimento da animação do personagem usando esse osso Root, que aplicado o Root Motion, ele fica perfeito no teu jogo, no teu projeto, tá? E essa opção aqui de baixo, a gente vai adicionar os ossos IK, que é os ossos que a Unreal também trabalha, que é aquele movimento que eu mostrei para vocês dos pés e das mãos, tá? Então, os ossos IKs também são adicionados. E essa opção aqui, Rename for Unreal, né? Ele vai renomear de acordo com o padrão Unreal, tá? Então, para você fazer o retarget já é ótimo, né? Porque os ossos estão com o mesmo nome. E também essa opção de baixo é muito importante porque ele vai pegar os eixos próprios da Unreal. A orientação desses ossos, né? Os eixos desse padrão manequim, ele vai pegar a orientação que é da Unreal e vai aplicar a esse nosso personagem. Então ele vai ter a mesma orientação e é perfeito para a gente fazer o retarget também, tá? E vindo aqui na guia Animations, eu vou desmarcar o Bake Animations porque o personagem não tem animações. E vindo aqui em MISC, eu vou deixar aqui em face, ó, o Smoothing Groups para evitar de dar erros, né, e avisos lá dentro da Unreal, tá? Então pronto, feito tudo isso, né? Então agora sim podemos renomear aqui o nosso modelo. Eu vou colocar o nome de SK_CJ, Skeleton _CJ. E pronto, eu vou vir aqui em AutoRig Pro FBX Export. Então eu vou salvar aqui o projeto, tá? Eu vou colocar aqui CJ Remake. E beleza, pessoal, terminamos aqui o nosso rig, tá? Então, se vocês quiserem aprender mais sobre esse rig, deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem mais aprender sobre o AutoRig Pro, que eu vou ensinar outras funções também que ele tem. Ele tem muitas outras funções, não só para personagens humanoides, como também para animais, os bípedes, tá? Então, se vocês quiserem aprender mais sobre esse plugin, deixa aí nos comentários, tá? Que aí eu vou trazer outras aulas só sobre esse plugin. Mas como o tempo aqui é escasso, então bora lá para o Unreal aplicar o nosso esqueleto no projeto chamado Advanced Locomotion System, tá? Então, bora lá. Então, eu tô abrindo aqui a Epic Games, o launcher, né? Então, pronto, pessoal, com o launcher aberto, eu vou vir aqui em Biblioteca e vamos criar aqui, ó, o projeto chamado de Advanced Locomotion System, que é esse projeto aqui. Esse projeto, ele era um projeto pago, né, anteriormente, mas ele acabou ficando gratuito, né? Então, qualquer um pode ativar, instalar e usar nos seus próprios projetos. Então é ele que a gente vai testar o nosso rig, né? Antes da gente colocar no nosso próprio projeto do GTA. Então a gente vai usar esse Advanced Locomotion. Se você não sabe como conseguir esse Advanced Locomotion, ele é um projeto excelente, é fantástico, um dos melhores aqui da Unreal. Então eu vou ensinar vocês a como pegar e baixar esse projeto aqui. Então é só você vir aqui no site da Unreal, tá? Então eu vou vir aqui e digitar Unreal, tá? unrealengine.com/marketplace, tá? Eu vou deixar na descrição também para vocês baixarem. Eu vou vir aqui em Free e vir aqui na coleção gratuita permanentemente. E vou vir aqui, descer tudo e vir na página 4, é onde esse projeto aqui se encontra para você baixar. Então é só clicar sobre ele e baixar aqui, pegar para você e fazer o download do projeto, tá? Então bora lá, eu vou criar aqui o projeto. Vou vir aqui no Advanced Locomotion, criar o projeto. Ele está sendo criado na 4.25, que para mim, na minha opinião, é a melhor versão atualmente, tá? Então aqui está, pessoal, o projeto já aberto aqui. Então agora eu vou vir aqui no Content, eu vou com o botão direito, vir em Show in Explorer e vou só colar uma pasta aqui do CJ, que é onde estão os materiais, tá? Essas partes dos materiais eu vou ensinar para vocês nas próximas aulas, tá? A como configurar os materiais, mas eu já adiantei e coloquei ele aqui para a gente não perder muito tempo. Então está aqui a pasta do CJ,
e as pastas dos materiais, tá? Então vamos importar aqui o nosso personagem, vindo em Import. Eu vou vir aqui na pasta do CJ Remake e vamos pegar o SK_CJ. E aqui, pessoal, ao invés da gente pegar o esqueleto, importar e fazer o retarget dele, vamos poupar isso, né? Vamos poupar esse trabalho todo, simplesmente vindo aqui em Skeleton e selecionando o ALS_Manequim, tá? Que é o osso padrão aqui da Unreal. Se for outro projeto, sem ser o Advanced Locomotion, ele vai ter um outro nome, que é o nome padrão do personagem da Unreal. Como aqui a gente está usando o Advanced Locomotion, então o padrão dele é esse ALS_Manequim_Skeleton, tá? Que é ele que a gente vai utilizar como base, né? Como os esqueletos são iguais, né? Então ele não vai dar nenhum erro. Mas para quem está usando a Mixamo, eu vou ensinar de uma outra maneira a como usar esses ossos, para converter os ossos da Mixamo para os ossos da Unreal na próxima aula, tá? Que vai sair amanhã, beleza? Então beleza, agora vamos vir aqui em, se tiver a caixinha marcada aqui Import Animation, você desmarca, porque não temos animações. E aqui na guia material eu vou deixar aqui como Do Not Create Material. Como eu já importei os materiais, então não preciso criar outros materiais, os mesmos, né, novamente. E aqui nas texturas eu vou desmarcar porque eu já tenho as texturas já importadas. Mas se você não tiver, é só deixar tudo por padrão aqui. E só muda o esqueleto aqui, tá? Coloca o esqueleto padrão, que ele já vai reconhecer pra gente automaticamente. Então ele já reconheceu, ó, não tem esqueletos aqui, porque ele já pegou o padrão. Esqueleto padrão, se você clicar aqui na malha e clicar em Skeleton, ele já vai mostrar pra gente o esqueleto padrão do Advanced Locomotion, tá? Que é esse bonequinho azul aqui. Ele não é o padrão da Unreal, ele é um criado pelo próprio desenvolvedor desse projeto aqui, desse pacote, tá? Mas o padrão do manequim é esse aqui, ó. Esse é o padrão da Unreal, tá? Que os dois também estão usando o mesmo esqueleto. Então, o nosso CJ também está usando esse esqueleto, tá? Então agora eu só vou vir aqui, ó, e preencher os materiais que ele pede, tá? Então pronto, preenchi aqui, coloquei todos os materiais, então ele tá tendo uma aparência bem legal, né, em comparação com o CJ antigo do GTA San Andreas, né? Então esse modelo é esse modelo que a gente vai utilizar no nosso projeto GTA 2.0, tá? Então, na próxima aula eu vou ensinar vocês, nas próximas aulas, né, a como a gente faz esse material aqui, ó, que é um material bem legal pra gente usar, tá? Que fica bem realista, ó. E agora podemos descer aqui, ó, vamos descer aqui tudo, aqui na nossa malha do personagem, e vamos vir aqui, ó, onde está escrito aqui Skeletal Mesh Post Process Anime Blueprint, vamos clicar sobre ele e vamos selecionar esse ALS_Anime BP, que ele vai pegar a animação do personagem do Advanced Locomotion, tá? Então, por padrão, ele já está aqui com a animação, então posso fechar, ok? E vim agora na blueprint do ALS, que é essa blueprint padrão aqui. Eu vou clicar sobre ela, clica na blueprint, vem aqui no menu do lado, clique em qualquer uma aqui, ó. Eu vou clicar nesse primeiro, em Edit ALS, para ele editar, ele vai abrir a blueprint do personagem. Vou vir aqui na Viewport, vou selecionar a mesh dele aqui em cima, ou clica na mesh. Vou trocar para o CJ, então vou vir aqui no canto direito e vou trocar para SK_CJ. Vou vir Compile, Save. Eu vou vir aqui desse cantinho aqui, ó, nesses quadradinhos, desmarcar aqui e descer aqui um pouquinho para ele não segurar pra gente, porque se a gente marcar e for descer, ó, ele prende em 10, tá? E dá um snap. Então eu vou desmarcar ele aqui, aí eu posso descer com mais suavidade, tá? E ele já tem o Anime Class colocado nele, né? O Anime BP, o Animation Blueprint. Então é isso, pessoal. E também vamos vir aqui no Event Graph, vamos vir aqui, ó, nesse Construction Script e vamos desativar essas duas funções aqui, Set Dynamic Materials, tá? A gente pode até abrir os dois aqui, ó, as duas funções, e vou desmarcar aqui, tá? Vou desativar aqui, por quê? Porque senão ele vai dar erro lá dentro do nosso projeto, do nosso game, né? Ele vai dar erro, porque esses materiais aqui, ele não se encontra aqui no CJ, tá? Então ele vai dar erro. E vocês só desmarquem aqui, aí depois vocês podem excluir essa função se vocês quiserem. Então eu vou desmarcar ele aqui, ele se encontra na guia Construction Script. Então ok, então agora sim podemos fechar, dar um save e um save all.
E agora sim, dar o play para a gente testar o nosso CJ com o osso padrão da Unreal. Beleza? Então pronto, pessoal. Está pronto aqui, ó, o nosso rig completamente importado aqui para dentro do projeto. A LSV4, né, um Advanced Locomotion. E uma última configuração antes da gente finalizar essa aula é que se a gente habilitar o modo de física dele, olha o que ele acontece. Fica todo estranho, né? Isso se ele não começar a rodar, que nem aconteceu comigo nos testes passados, tá? Então, pra gente tirar esse modo esquisito dele aqui de física, vamos sair do game aqui, né, do play. Eu vou abrir a malha do CJ. Vamos abrir a malha do CJ. Eu vou descer aqui tudo, ó, até a gente achar essa opção aqui, ó, Physics Asset, tá? E eu vou trocar o padrão dele, o padrão da física é esse padrão aqui do CJ. E vamos trocar a física do CJ para física padrão, né, que é o Anime Man, que é do nosso personagem azul, tá? Então agora sim, pessoal, terminamos aqui. Vou dar o play. E agora sim, está pronto aqui o nosso personagem. E se a gente for ativar a física, olha o que acontece. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido mais essa aula, tá? Então está aqui, pessoal, a pedido de vocês que votaram na publicação que fiz lá na aba comunidade, né, do YouTube, aqui do YouTube, tá? E também não esqueçam que para aqueles que votaram na Mixamo, né, também eu vou atender a todos, né, a vocês também, e fazer um vídeo dedicado a Mixamo que vai sair na próxima aula, que vai ser amanhã. Tá? Então espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Se vocês gostaram, peço que deixe aquele like, né, para mostrar que vocês gostaram. Comente o que acharam desse tutorial. E se tiverem mais dicas de mais conteúdos para eu postar aqui no canal, é só comentar logo aqui abaixo, tá? E se tiver sugestão eu vou anotar para sair nos próximos vídeos também. Tá? E se vocês quiserem continuar acompanhando aqui o meu trabalho, as aulas que venho postando, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, que assim você sempre receberá as notificações de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, beleza? Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima aula.